Adeus, fantasmas! Adeus, fantasmas de 20, 21, 22, 23, 24, aqui, ó. Aqui, Jazz, aqui não! Aqui não, fantasmas! Aqui não! Vocês estão sepultados e o Cruzeiro volta a uma quarta de final da Copa do Brasil depois deste tempo, Samuca! Ô, Valu, é pra matar o torcedor do coração, não é misericórdia, velho. Com requintes de teste para cardíaco. Parabenizar aí o CRB, para esse povo sair de perto aqui da gente aqui, pelo amor de Deus. Jogou muita bola o CRB. Acho que dá para subir para a Série A, merece. E o Cruzeiro com uma grande classificação aqui em Maceió. Com um gol de Vidalba, outro de Eduardo. O Cruzeirão está entre os 8 finalistas da competição, Valuzinho. É isso, que a turma deixe a nossa equipe em paz. E a partir de agora tá só começando o nosso pós-jogo. Tá só começando o nosso pós-jogo, hein? Tá só começando o pós-jogo da classificação. É, tem que fazer, né? Esse tanto de volta pra arrebentar com o nosso coração cruzeirense. Mas não importa. Ufa, Fabrício, estamos classificados. Guerreiro, esperou até os 51 matar, tivemos um sustinho ali com o Cássio, mas ó, vambora, vamos com tudo, isso é Cruzeiro, irmão. Camisa pesada nessa competição, vamos com tudo agora. E hoje é live até as 2, Valu. É até as 2 agora, Valu, que até baixar a adrenalina, a naftalina, vamos com tudo. Teve até o Dragão Branco hoje na transmissão, Samuel Venâncio. Chamou no X1, hein, Fabrício? Chamou no X1 Dragão Branco, bora pra cima, guerreiro. Vamos, secadores, não adianta, filho, deixar ligadinho o secador, não. Pode desligar, filho. Secadores! Chupa, 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 chupa. Ihu! Ô, Pedro, por que, hein, Pedro? Por que precisava de ser com esse roteiro no final, Pedro? Mas o Cruzeiro tá lá. É isso que importa, Pedro. Mas arrebenta com a nossa saúde um pouco, né, cara? É para provar para todo mundo, o Valu, que o adversário estava diante do Rei de Copas, né? O maior vencedor da Copa do Brasil. É o Cruzeiro Esporte Clube. Aquilo que a gente, todo o requinte de loucura que poderia ter num jogo de mata-mata teve. Acho que o Cruzeiro criou boas oportunidades nesse segundo tempo. No momento que acabou ali dando um mole, a gente tem um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro debaixo da meta do Cruzeiro, vestindo a camisa do Cruzeiro, e que foi decisivo. E aí, ali, no momento final, para dar a última cartada, o Eduardo marca o gol e fecha essa vitória do Cruzeiro. Estamos nas quartas da Copa do Brasil. O sonho pelo Hepta segue. E é isso, Valu, o Cruzeiro Esporte Clube, ele precisava de voltar a vivenciar esse tipo de noite, vencer, se classificar, essa emoção. O torcedor do Cruzeiro hoje, ele pode ir dormir tranquilo, o Cruzeiro está classificado, e é isso. O adversário até teve uma oportunidade ali de, quem sabe, empatar o jogo, e aí quando você não mata o rei da Copa do Brasil, o rei da Copa do Brasil te mostra o porquê ele é 6 vezes campeão. O Eduardo fecha o placar. Um abraço ao CRB, um abraço ao William Potker. Recolha-se a sua insignificância e o Cruzeiro está classificado na Copa do Brasil. Vai, Fabrício. Gostei que agressividade. Gostei desse meu volante, viu? Bom demais, bom demais. E ó, o que jogou o Vidalba hoje, hein? Os moicanos comandaram hoje. Hoje foi o Gabriel, o corte do Gabriel Moicano, deu sorte pro nosso Vidalba. Da Shopee, né? Nosso Vidalba da Shopee, meu irmão. Deu tudo certo, hoje foi dia dos Moicanos. Que jogador, jogou muito, cara, tirou bola. O CRB criou essa chance no pênalti, mas assim, por mérito assim, não tão mérito do CRB, mas mais por as chances que a gente teve e não matou o jogo, né? Mas é tudo aprendizado, tudo tá certo, tudo tá dando certo. Entendeu? Virou a onda para nós, tá tudo dando certo para nós, Valu. Então, é isso. Acho que os jogadores também vão aprendendo com essas coisas. Com certeza isso aí serve de lição, que se faz o pênalti ali, seria outro jogo, outra situação, e não, de repente, não precisaria estar passando por aquilo. E aí é tudo aprendizado, é aquilo, o time campeão, não se só vitória também não, essas coisas também ajudam. Essas coisas aprendem, evolui. É isso aí, Fabrício. Só um adendo, né, Valu? Fica à vontade. É o 7º jogo do Cruzeiro sem sofrer gols fora de casa, né? Com esse 2-0 diante do CRB na Copa do Brasil. E o Fabrício já falou aí, mas não é demais elogiar
a baita partida do Lucas Vidalba. Para mim, o melhor em campo. Claro que o Cássio tem o seu destaque pelo pênalti defendido, mas uma partidaça do Lucas Vidalba, inclusive no lance do pênalti, ele chega muito bem ali impedindo uma finalização no rebote, partidaça do nosso argentino. Que homem, que homem, Lucas Vidalba. Que queixo, Cássio, que queixo maravilhoso. É uma defesa, a gente ainda vai tentar, né, baixar a naftalina, como gosta de falar aqui o Fabrício. Mais de 16 mil pessoas, gente. Não foi fácil não, tá? Se você tá aí do outro lado ainda, eu vou falar um negócio com você. Fica firme, porque agora... Irmão, agora esquece. Agora nós vamos ficar conversando. Cadê? Agora é resenha. Resenha agora até altas horas, não quero nem saber. Cadê o grito da loucura, Fabrício? Agora pra liberar aquela energia. Pá, toda hora também, Valu. Pô, no outro dia minha garganta tá doendo. Dane-se, se vira. Liberou agora, liberou. Agora sim. Vamos pra sim. live agora. Hoje é até 2 horas, Valu. Não quero nem saber, meu. Oh, agora a gente vai, hein? A gente tá vendo ali... Nossa, o que o Cássio Vidalba livraram a nossa cara nesse jogo aí. Foi. Ô, Fabrício. Mas eu achei também que, pô, bom jogo. O Matheus Pereira também achou uma excelente partida dele. Sim, cara. Merecia aquele gol. Pô, eu acho que... Por que o futebol faz isso com a gente, Fabrício? É por isso que é o futebol, tá apaixonante, cara. Apaixonante, o esporte mais praticado no mundo é por causa disso aí, ó. E essa loucura. E não é a gente que faz, a gente fez o futebol assim. É o torcedor, o futebol, essa paixão por causa da gente, o que a gente sente aqui, cara. Se não fosse a gente, torcedor, essa emoção, o futebol não seria o que é hoje, entendeu? No mundo todo. É gostoso essa adrenalinazinha, o Valuzinho. Nossa senhora, mas eu tenho que perder pelo menos mais uns 60 quilos, senão eu vou morrer ao vivo. Senão não dá não. É piada, viu, cara? Que classificação. E olha, ali, a gente tá vendo a repetição do pênalti, olha, ele pegou, mas olha o pique que o Vidalba dá e já tira também, ó. Ligadaço, cara. Ligadaço, cara. Esse espírito argentino que é do caramba, né, cara? Essa mentalidade argentina é muito forte, né, cara? A gente tem que tirar como exemplo isso aí. Todo mundo ficar ligado do jeito que ele fica ali. E o próprio gol que ele faz, né, Pedro? A gente tava falando também, Fabrício, Pedro, a galera participando aqui com a gente. Tem um desvio do goleiro ali, ele precisa de estar atento. Muitos caras desistem de conferir, não acreditam. Ele acredita em tudo, né, Fabrício? Não, ele acredita que, eu vou ficar esperto aqui, o Cássio pode defender, essa bola vir aqui na região da que eu tô, o goleiro pode falhar aqui e sobrar pra mim, ele tá muito vivo, cara. A mentalidade dele é muito forte, né, cara? Concentrado do primeiro minuto até o último, é totalmente ligado. É isso aí, vibrante, cara. É exemplo, né, cara? É exemplo. Tá num clube que ele ama vestir essa camisa. É isso aí, meu irmão. E tem que ser nessa vibração mesmo, raça, não, entendeu? A Europa é aqui, como diz o homem. A Europa é aqui, mas sem mentalidade de Europa. Perder e ganhar a mesma coisa. Aqui é mentalidade brasileira, argentina, sul-americana, entendeu? Que vitória e derrota tem diferença. E aí já falou que aqui é Europa e é isso aí. Tá feliz da vida o Vidalba aí. Nós estamos mais felizes ainda com você, Vidalba, honrando essa camisa aí. Parabéns, guerreiro. É isso, ligado nos dois lances, tanto do gol quanto do lance que ele salva ali a disputa de pênaltis. E o Vidalba foi muito importante ao longo da partida, em alguns momentos até para destravar a defesa do CRB, avançando um pouco mais, tentando cruzamentos, finalizações. É um jogador que cada dia que passa tem crescido muito mais no Cruzeiro. E isso que o Fabrício destacou também é muito importante, essa mentalidade dele de valorizar cada jogo como se fosse o último, de entrar sempre ligado, sempre tentando ali se esforçar até o máximo, para ele não ter bola perdida. E claro, um outro jogador que eu gostaria de destacar, o Fabrício falou do Matheus Pereira, concordo muito, principalmente no segundo tempo, cresceu bastante. E apesar do lance ali final, né, do pênalti, acho que foi uma boa partida do Fabrício Bruno, conseguiu se impor, conseguiu fazer boas coberturas, achar bons passes, uma partida muito boa do nosso sistema defensivo. E destacar mais um jogador, Valu, ele não fez uma partida primorosa,
Mas eu gostei do jogo dele, ligado, em alguns momentos ele teve intervenções interessantes, e na primeira etapa o Fabrício até cobrava mais participação, mais envolvimento ofensivo dele, mas no segundo tempo gostei da atuação dele. Foi o William, um atleta que quando tem performances ruins a gente critica, mas hoje que teve uma performance interessante, assim como no confronto contra o Botafogo, acho que vale a pena destacar uma boa partida do sistema defensivo do Cruzeiro como um todo. Eu também acho, Pedro. Eu acho que, assim, eu cobrei até no primeiro tempo, assim, que a gente precisava mais do gol, né? Então ele é muito forte na parte ofensiva, mas como tu falou aí, na parte que você viu, é um jogador já experiente, né? Você viu na segunda parte, já não ficou correndo errado, já fechou mais o setor defensivo, que é uma parte que a gente sempre cobra muito dele, né? A gente sempre cobra pro William, você precisa melhorar a parte defensiva, aquela coisa toda. E hoje ele se comportou super bem ali. Às vezes, de evitar de fazer uma pressão, dar um pique errado lá na frente, sendo que o resultado estava com a gente. Então foram bem. O Fabrício Bruno é monstro, né, cara? Eu fico impressionado, Valu. Eu acho engraçado assim, os atacantes, tem a possibilidade de pegar o mano a mano do Fabrício Bruno. Os cara mesmo desaceleram e ficam assim, não consegue dar o tapa, cara. Impressionante a moral que esse cara tem. Muito bem, eu estou de acordo com você, Pedro, da partida que o Fabrício Bruno fez, né? E se a gente for levar até em consideração, né, a bola ali teria uma trajetória perigosa, né? A gente sabe que o Cássio está pegando realmente até pensamento ali, mas teria uma trajetória, claro, e não foi uma coisa deliberada, né? Aquela coisa, né, de realmente bateu ali, enfim, uma partida onde o nosso sistema defensivo brigou bastante. Eu gostei da partida do Christian também. Gostei da partida do Kaique. Ligado, nossa, o Kaique no segundo tempo estava arrastando ali, pô, caras de 3 metros a mais do que ele estão trombando com ele e era um jogo que pedia, teve momentos que aconteceu, principalmente separado aqui, dos 20 aos 26, o Cruzeiro empilha chances, assim, aos 20 e 40, eu anotei aqui, o Caio Jorge bate aquela bola que ele tira do goleiro, Fabrício, aquela chapada. Um pecado, né? Bom, pecado aquela bola na verdade. O Caio Jorge também buscou a todo tempo o jogo, né, cara? Merecia o gol dele também. Mas vai na fé, guerreiro. Vai na fé. Domingo tá guardado pra você. Aí, aos 22 e 30, é aquela que... Acho que é o Matheus Pereira que passa pra ele, né? E ele chega encostando na bola, mas ela sobe. É o Matheus Pereira, do lado do campo. E aos 26 e 30, o pecado da bola na trave do Matheus Pereira, cara. Cara, olha só, a gente tá falando de um intervalo de menos de 7 minutos, Fabrício, no futebol. É muita chance. Tem que ter matado. Cara, e aí vai passando o tempo e de repente aos 40 acontece aquilo lá. O futebol, ele é traiçoeiro demais, Fabrício. Ale, agora com um pouquinho mais de tempo, Cruzeiro classificado, não tomou gol ainda na Copa do Brasil, empatou o jogo da semana passada, o duelo de ida, e hoje teve a oportunidade para vencer com mais tranquilidade até, né, Ale? Essa era a expectativa, né? Porque o Cruzeiro é muito mais time do que o CRB. E aí, não vou nem ficar falando de salário, de investimento, vou falar da campanha de um time que está brigando pelo título no Campeonato Brasileiro da Série A e o outro time que está brigando pela permanência na Série B, né? Porque é um time que está próximo da zona do rebaixamento, não vive um bom momento, a gente falou sobre isso, só uma vitória nos últimos 8 jogos da segunda divisão e que realmente veio com um gás extra, né? Depois do empate no Mineirão, em que a gente comentou muito a respeito das escolhas do Léo Jardim. Quando você fala de mata-mata, você tem que considerar toda a construção, né, dos 2 jogos, e ali, no meu entender, no primeiro tempo, quando ele tira o principal criador do time, que é o Matheus Pereira, tira o Lucas Silva, que é um grande organizador, ele dá oportunidade para o adversário. Isso aconteceu, o adversário cresceu, no segundo tempo foi mais confiante o CRB, ele tenta corrigir com as alterações, voltando com os titulares, mas não conseguiu ser eficiente, transformando inclusive o Matheus Albino, goleiro do CRB, no melhor jogador do primeiro confronto. Nesse segundo confronto, você vê que já está um ambiente completamente diferente, né? O gramado não era o ideal, embora bonito, torcida lotando o estádio Rei Pelé, os jogadores
com uma confiança extra e a dificuldade foi aparecendo, né? A dificuldade foi aparecendo até o lance do gol, em que o Matheus Albino, por ironia do destino, acaba falhando e o Vidalba, que fazia um grande jogo, fez um grande jogo, estava lá na segunda trave para conferir e para fazer o único gol da primeira etapa. A partir daí, a gente conversava, o Cirilo, no nosso intervalo, que o pior já tinha passado, né, para o Cruzeiro, porque as chances foram aparecendo. O CRB foi colocando atacante, foi se mandando para o campo ofensivo e deixou um montão de espaço, principalmente para o Caio Jorge, mas também para o Matheus Pereira. Enfim, foram uma série de oportunidades, não só de finalização, né, de gols perdidos, mas de contra-ataque com espaço que o Cruzeiro foi jogando no lixo. E aí, meu amigo, você vai jogando a bola na área lá, joga uma de calabresa, uma de mussarela, uma hora a casa cai. Principalmente com o ataque que ele colocou lá, o ataque do Fat Family, né? Com o Mikael e com o Potker. Dois grandão, vão brigando no corpo, vão, sabe, escorando. E numa dessa aconteceu o pênalti que o Cássio salvou. E depois, no finalzinho, o Eduardo transformou a vitória em 2-0. Mas, claro que o importante, o mais importante de tudo, e é o que o torcedor tem que comemorar mesmo, é a passagem. Né? É a classificação para os 8 melhores da Copa do Brasil, competição que o Cruzeiro é o maior vencedor. Mas tem alguns pontos que você pode citar. Por que todo jogo que o Cruzeiro faz com um adversário pior que ele, Cruzeiro, a gente fala que ele tem dificuldade? Tem dificuldade talvez com esse desenho, né? Talvez se ele abrir mão do desenho em algum momento contra um adversário menos poderoso, ele pode ter mais criatividade, mais qualidade, né? Outra coisa, o Cirilo, que também já foi muito comentado aqui e pelo jeito, poxa, ele não pensa muito em mudar, salvo raríssimas exceções. Ele fez a primeira alteração, que foi a do Marquinhos, tudo bem, faltava 20 minutos. Ele coloca o Eduardo e o Gabigol aos 88, faltando 2 minutos para acabar o tempo regulamentar. O Mateuzinho, que, muito time queria ter o Mateuzinho, não vou falar todos, mas muito, ele colocou aos 93. Já tinha acabado o tempo regulamentar. Ele não colocou um zagueiro, tendo que marcar esse pessoal da pesada aí que eu citei, do Mikael, do Pote, que ele podia colocar um zagueiro para reforçar esse jogo aéreo que o Cruzeiro sofreu até o final. Então, assim, das duas uma, alguém tem que conversar com ele, os Pedrinho tem que falar com ele, o Léo Jardim é maravilhoso, sensacional, espetacular, incrível, o grande responsável por o Cruzeiro estar onde ele está agora, brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, entre os 8 melhores da Copa do Brasil. Mas falar, meu filho, deixa eu te falar uma coisa, você não confia no teu elenco, você não quer, se esses caras não servem de jeito nenhum, vamos trabalhar para qualificar mais o elenco. Agora, não dá para colocar o cara faltando 2 minutos, não dá para colocar o cara depois que acabou o jogo, tempo regulamentar, não dá para fazer isso todo jogo, até por um elenco desgastado que ele mesmo falou que tá. Outra coisa, o que vai se fazer com o Wallace? Hoje o Romero sentiu uma lesão e o Romero não cansa, não machuca, não joga mal, o Romero é um monstro. Mas o Romero machucou, ele aqueceu o Eduardo, O time estava ganhando de 1-0 fora de casa, jogo da Copa do Brasil. O que vai fazer com o Wallace, meu amigo? Aquilo lá, o que é uma colônia de férias? O Wallace não tem condição de jogar bola mais, nem contra o CRB. Então, acho que são pontos que você pode conversar numa boa. Claro que comemorando, conversar tomando uma, porque a classificação veio, a campanha na temporada é excepcional, maravilhosa, espetacular, Campeonato Brasileiro de referência mesmo, mas eu acho que você pode conversar sobre esses pontos, sim, com o torcedor que tem mais discernimento. Outros já estão me xingando e eu vou fazer isso também para entrar no clima, tá bom? Se xingue também, por favor, Ale Oliveira. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.